Salve povo, aqui é o Zelota com mais um especial e de volta depois de um período de descanso. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês a história do reino de Edom. Vamos conhecer a origem dos Edomitas, esse povo semita que teve a sua história contada pelos hebreus, egípcios e assírios e tiveram uma grande rivalidade com o reino de Judá. Mas antes de eu contar essa história para vocês, eu peço a todos que não botam like, compartilhem com os amigos, que ajude mais o canal a crescer e valorize o meu trabalho. E vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade, então tem várias sagas e mini-sagas com povos do Ocidente, Oriente, África, Ásia, tudo organizado em playlists na videoteca do Zelota, então vale a pena dar uma conferida. Me sigam também no Instagram, @zelota, para vocês ficarem sabendo das novidades do canal, participarem das enquetes para escolher esses especiais e também ficarem sabendo ali que sempre que saírem vídeos aqui do canal, caso o YouTube não mande notificação para vocês. Tem também os meus vídeos que são do Curta com o Zelota, que é um conteúdo extra que eu faço dos vídeos lá no acampamento Zelota, que é a nossa área de membros. E clica no botão azul aí para vocês saberem como fazer parte. Vídeos todas as quartas às 20 horas com os especiais e sábados às 17 horas com a saga bizantina, sempre com metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Vamos ao que interessa, que é a história do reino de Edom. Bom pessoal, primeiramente o nome Edom, de onde veio a origem desse nome? Esse nome é um nome hebreu e significa vermelho. Mas eu vou contar, claro, para vocês na origem hebraica dos Edomitas, o significado deste nome. Bom, o reino de Edom, fundado pelos Edomitas, ele, que era um povo, de origem semita, ficava localizado na Transjordânia, na região de Moabe, onde também existia um reino. E também na região de Arabá, que ficava ali no Mar Morto. Atualmente essa região é a divisória ali entre Israel e a Jordânia. Bom, esse reino foi fundado entre o final da Idade do Bronze e o início da Idade do Ferro. Os Edomitas, eles são citados em textos de outros povos, como por exemplo dos hebreus, na Tanakh, que é a Bíblia hebraica, e também encontrados em registros de faraós como Sete I e também nas crônicas do faraó Ramsés III. Segundo estudos arqueológicos, o reino de Edom foi fundado entre os séculos 13 e 8 a.C. e durou até o século 6 a.C. Não existe uma certeza de quando o reino foi fundado. Na verdade, como a história deles é contada principalmente pelos hebreus e pelos assírios, existem aí muitas dúvidas com relação ao período em que eles eram nômades e quando eles se tornam sedentários. Então não existe uma certeza de quando eles se tornam sedentários, mas mais provável por volta do século 8 a.C. Segundo a origem hebraica, Edom foi o nome dado a Esaú. Esaú era o filho mais velho de Isaac e que vendeu o direito da sua primogenitura ao seu irmão Jacó, em troca de um prato de sopa. Bom, esse prato de sopa ele tinha a cor vermelha, então daí vem o nome Edom. E depois disso, o Esaú ele funda o seu próprio país, o seu próprio território, que vai ser chamado de Campo de Edom ou Terra de Edom. E os Edomitas citados na Bíblia viveram nessa região e são conhecidos como os filhos de Edom. Segundo a arqueologia, os Edomitas chegaram na região de Edom por volta do século 14 a.C., junto com os Moabitas. E os Edomitas, segundo os egípcios, eram ligados aos Chassos ou Sassos, que era um povo nômade de origem também semita. Eles foram mencionados nos textos do faraó Merneptah por volta de 1205 a.C., quando os Edomitas, que eram beduínos, comerciantes, eles eram pastores, eles tiveram a autorização do faraó para ficar no Egito por um tempo. Então
nesses registros eles são chamados de as tribos Chasso de Edom. Então eles fazem essa ligação, no caso dos egípcios, dos edomitas com esse povo, o povo Chasso. Bom, a Bíblia também relata no livro dos reis sobre um rei edomita chamado Haddad, que teve ali algumas disputas com o rei Salomão. Bom, nessa mesma época, segundo os registros dos egípcios, os edomitas ainda eram um povo nômade e eles tiveram combates contra os egípcios na época do faraó Ramsés III, que eles teriam ali, os egípcios, derrotado os edomitas, que eles chamavam de edomitas Chasso, e também mencionavam que eles viviam no Monte Seir, que seria a região que fazia divisa entre Israel e o Egito. Bom, esse período nômade também traça o comércio entre os povos do Oriente e o Ocidente do Sinai. Bom, os edomitas eles deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários entre os séculos 9 e 8 a.C., onde eles vão se firmar ali na região de Edom. Assim como outros povos nômades que se aproveitaram do colapso que aconteceu na região de Canaã, foram fundando os seus reinos, como os Moabitas, os Amonitas e também os Israelitas. Bom, alguns povos nômades passaram a viver em Edom. Esses povos que eram pastores, como os Horeus. Esse povo Horeu é conhecido no livro Gênesis como Eveu. Assim é mencionado por lá. Bom, esse sedentarismo levou à organização política e econômica dos edomitas, com a possibilidade de estar cobrando impostos e ter uma política centralizada. Porém, os egípcios dizem que não foi exatamente assim. Bom, os edomitas eles passaram a viver em terras que eram favoráveis para a agricultura, como o Mel-Biara, Tavilã e Bosra. E eles também passaram a viver em aldeias isoladas. Segundo os egípcios, isso caracterizava que não era um povo centralizado, e sim era considerado como uma civilização tribal ou segmentada. Bom, a principal atividade comercial era o pastoreio, assim como a agricultura. E também existe a possibilidade deles terem também trabalhado com o cobre. Isso pode ter sido antes ou durante o período dos assírios. Bom, aí tivemos o domínio israelita. Bom, segundo a Bíblia, o rei Saul travou uma guerra contra os edomitas, mas eles só foram derrotados pelo rei Davi. E aí os edomitas eles conseguiram até uma independência novamente ao se unir com os egípcios. Isso aconteceu durante o reinado de Salomão. E aí eles se tornaram autônomos apenas no reinado de Jeorão, que foi o quinto rei de Judá. Mas nunca foram reconhecidos como independentes pelo povo de Judá, que ainda não eram conhecidos como judeus, né? Só vão passar a ser chamados de judeus quando eles saem do cativeiro da Babilônia, quando são libertados ali pelo Ciro II. Bom, o novo rei de Judá, que era o Amásia, ele derrotou os edomitas, que também nessa mesma época haviam sido derrotados pelos moabitas. Bom, dá para ver que não era um povo exatamente guerreiro, né? Bom, vamos ter agora o período do domínio assírio. Edom vai ser mencionado em vários registros de vários reis assírios. Volta de 7 vezes eles são mencionados nesses registros. Alguns desses registros dizem que Edom era uma satápria assíria. Já outros, como no mapa do rei Assurbanipal, coloca os assírios como uma satápria, e nos mapas relacionados ao reinado de Sargão da Acádia, né, conhecido também como Sargão Grande, como um reino vassalo, um reino cliente.
assim como os outros reinos daquela região, que eram ali os reinos de Judá, Israel e Moabe, assim como algumas cidades da Fenícia que também foram conquistadas pelos assírios, como por exemplo a cidade de Tiro. Bom, durante esse período assírio, Edom se tornou um reino cliente por volta desse período do século 8, ou seja, praticamente do começo do reino de Edom, e foi quando a população em Edom cresceu, né? Claro, com aquela chegada que os assírios faziam, né? De colocar povos, misturar das regiões que foram conquistadas. Bom, aí acontece o seguinte, alguns reis edomitas, eles vão ser conhecidos por conta dos reis assírios. Porque, como eles eram clientes, eles tinham que pagar esses tributos aos reis assírios. Então, esses reis assírios tinham registros e tinham os nomes dos reis edomitas que pagavam esses tributos. Então, a gente tem, durante, por exemplo, o reino de Caos-Maleque, que foi um rei edomita, ele é mencionado nos textos do rei assírio Tiglat-Pileser III. Assim também como nos registros do rei assírio Senaquerib, é mencionado o nome do rei Ayaramu. E nos registros dos reis assírios Assaradão e Assurbanipal é encontrado o nome do rei edomita Cosgabá. Com relação à expansão, a expansão é bem interessante porque vai ter um envolvimento dos assírios. Vocês vão pensar como é que o reino cliente dos assírios vai se expandir e tendo a ajuda dos assírios. Eu vou explicar tudo para vocês aí para não ficar estranho ou confuso. Bom, com a presença assíria aconteceu obviamente o enfraquecimento do reino de Judá. O reino de Judá tinha territórios que interessavam muito aos edomitas. Então os edomitas eles se expandem para o oeste da Transjordânia. Isso vai acontecer na primeira metade do século 7 a.C. E aí eles vão se estabelecer em Aravá e no deserto de Negev. E tudo isso será uma disputa, né, contra Judá ali pelas minas de cobre, que interessavam muito e, como falei ali um pouco mais atrás, que se tornou também uma possibilidade de ter sido parte do comércio de Edom, essa questão do cobre. Então teria sido o antes ou durante esse período assírio. E aí os edomitas eles conseguem conquistar a cidade de Feinã, que era a antiga cidade bíblica de Punon. E também eles conseguem chegar até o leste de Negev e no sul do vale de Tima. Bom, existiam postos militares do povo de Judá que estavam longe desses territórios, então não garantia a segurança, o controle dessa região. Feiná acabou também se tornando uma importante cidade para os edomitas, principalmente para a economia edomita. Um outro objetivo dessa conquista territorial era de poder fazer comércio com outros povos, como por exemplo os gregos. Bom, com o apoio dos assírios, os edomitas eles faziam parte ali daquelas rotas comerciais que utilizavam as estradas de Eliat, né, que era uma cidade ali importante, e uma outra estrada mais curta que cruzava o Negev e dava acesso à cidade de Cades Barneia. Bom, essas estradas elas foram essenciais para essa expansão edomita para o oeste da Jordânia. Mas o que explicaria esse apoio dos assírios a Edom na sua expansão para o oeste da Jordânia? Bom, o que explicaria seria que os edomitas ajudariam os assírios na questão da logística, nas campanhas que os assírios fariam contra os egípcios. E mais na frente, os próprios assírios também atacariam de vez para derrotar o reino de Judá. Bom, Judá ele tinha ainda o controle das estradas de Negev até o século 7 a.C. Aí por volta de 734 a.C. eles perderam o controle de Elat.
Bom, para o povo de Judá, os edomitas passaram a ser uma grande ameaça e são até conhecidos ali como o mal de Edom. E essa ameaça ela se torna ainda maior por conta dos assírios, e resolveram fazer uma campanha na época do rei Senaqueribe, em 701 a.C., onde eles vão para uma disputa definitiva contra Judá para a conquista do território. Então os edomitas eles se aproveitaram da devastação feita pelos assírios com os fortes destruídos e se estabeleceram em Negev. Quando o rei de Judá, Manassés, ele vai reconstruir a fronteira sul do reino de Judá, os edomitas já haviam se estabelecido na região. E aí Judá acabou perdendo o controle do Vale do Aravá. Bom, os edomitas também tomaram as cidades de Telecalifa e a cidade de Enrazeva, ambas cidades localizadas na Jordânia. Telecalifa ficava nas margens do Mar Vermelho e era a antiga cidade bíblica de Ezion-Geber. Lá havia um centro administrativo e um forte. E na cidade de Enrazeva, que era a antiga cidade bíblica de Tamar, os edomitas construíram lá um forte. E o local se tornou um ponto comercial, de uma rota comercial, e também eles construíram um santuário. Bom, pesquisas arqueológicas encontraram fortes indícios da influência edomita em Negev no século 7 a.C., com a chegada da sua população, que foi aumentando somente a questão dos comerciantes. Bom, nesse mesmo século 7, Edom continua a expandir a defesa ao sul de Judá e que é derrotada, que faz com que o reino de Judá empurre mais a sua fronteira para o norte. E novos fortes foram construídos pelos edomitas em cima das ruínas dos antigos fortes da Judéia. Os edomitas vão conseguir ali o controle de Negev depois de todo esse período de rivalidade contra Judá, no início dos anos 600. Mas eles não vão ter o total controle daquela região, uma vez que eles ainda eram um reino cliente dos assírios. Vestígios dos combates entre os edomitas e o povo de Judá são encontrados nessa região. Mas é mais provável que tenha sido da invasão dos assírios, ou talvez de uma outra invasão que aconteceu mais no futuro, que foi dos babilônios. Com a expansão dos edomitas em Negev, se deveu muito também aos nômades que chegaram ao território pelas rotas comerciais. Com isso, eles vão se espalhando pelo território. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando com a segunda parte deste vídeo na próxima quarta. E nós vamos ver como era a sociedade, a cultura, a economia edomita. Vamos ver o período babilônico e como terminou o reino de Edom e o que aconteceu com os edomitas depois disso. E claro, no sábado tem a nossa saga bizantina. Vamos ver como foi a quarta cruzada durante o reinado do Aleixo III e como acabou o reinado dele. Foi muita coisa que aconteceu. Então, quem acompanha a saga bizantina vai ser bem interessante. E quem não acompanha ainda, convido vocês a assistirem. Beleza? Então, vou ficar por aqui. Até sábado. Um abraço do Zelota. Falou, pessoal.